As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor. A unção de Deus está aqui nessa noite. Faz muito tempo que eu não louvo esse corinho, vamos tentar pegar, amém? A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Mais uma vez, a unção. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Aqui, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui para nos abençoar, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar mais um louvor aqui, vamos. Eu vou passando a letra e vocês vão me ajudando aí, amém? Advogado fiel, sol maior. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto e eu posso confiar, e eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra. Para falar, atire aquele que não tem pecado, que não erra, para me defender diante do inimigo, tomar minha dor, para chorar comigo, para me sustentar debaixo de Tua destra. Isso é fato com os meus casos impossíveis serão sem cerrado pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar. Minha audiência Ele já marcou, eu serei um vencedor. Meu advogado, verdadeiro e justo, para sempre fiel. Advogado fiel, glória a Deus. Advogado fiel, advogado fiel, oh meu Jesus. Advogado, advogado fiel, advogado fiel, oh meu Jesus. Meu advogado é meu Senhor, glória a Deus. Meu advogado é o meu Senhor, defende do acusador. Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar. Minha audiência Ele já marcou, de novo que eu serei. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, para sempre fiel. Mais uma vez, advogado fiel, glória a Deus. Advogado fiel, advogado, oh meu Jesus, pra mim, advogado, advogado fiel, advogado fiel, meu Jesus, pra mim e pra você também nessa noite, amém? Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar nossos irmãos nessa noite, amém?
vim para adorar, nós vamos para as ofertas depois e vamos depois passar também para o copastor. Ré maior. Luz do mundo é um louvor conhecido, dá para os irmãos me ajudar nesta noite, amém? Ré maior. Luz do mundo, viesse até para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Mais uma vez, luz do mundo. Luz do mundo, viesse até para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar. Vim para adorar-te. Vim para prostrar. Vim para dizer-te: és meu Deus, é totalmente amado, totalmente digno, é maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer: meu Deus, totalmente digno, é maravilhoso para mim. Adorarei, Senhor, mais uma vez. Fui chamado para adorar, então sou adorador. Adorarei, Senhor, mais uma vez. Fui chamado para adorar, então sou adorador. Ninguém vai me calar, glória a Deus. Ninguém vai me calar, te adorarei. Tá no meu DNA, te adoro. Ainda que tiraram, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Nós vamos para a retirada das ofertas. Agradeço aos nossos irmãos que puderam nos ajudar nos louvores. A gente tem passado uma pequena luta, mas estamos aí para a glória de Deus, amém? Então vamos louvar o louvor da oferta. Logo após vamos passar para o copastor. Ele vai dar continuidade nesta noite, amém? Eu ajudo a obra de Deus com fé, esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus com fé, esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus. Eu ajudo a obra de Deus com fé,
esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus. Obra de Deus, com fé, esperança e amor. Glórias ao bom Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a cada irmão. Neste culto de sexta-feira, a preparação para a Santa Ceia do Senhor, que será domingo agora. Deus possa desde já nos ajudar com um bom espírito de estarmos aqui na escola dominical, na Santa Ceia do Senhor, todos em comunhão, amém? Está feliz de estar aqui esta noite? Amém? Amém? Espanta o cansaço, o sono, amém? Hoje o meu pai, o pastor do Gomar, trabalhou comigo no deck até 18 horas. Aí eu, eita, pega, eu tô cansado, mas se o próprio pastor está indo, eu tenho que ir também, adorar a Deus, né? Que negócio que é esse? E graças a Deus nós estamos aqui para louvar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu não imaginei que eu ia colocar meu pai já dessa idade para me ajudar e trabalhar. Está trabalhando mais do que eu. Mas graças a Deus por isso. Amém? Vamos louvar o hino para a gente fazer as orações e passar para o pastor, amém? Tenho certeza que Deus já tem colocado algo no coração do pastor e algo que nós estamos precisando também, porque sempre estamos precisando nos abastecer do alimento, amém? 231, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, vamos achar aqui, amém? A flor nós já achou, só falta achar a nota, amém? Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa, a mesma terá a rosa Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu declaro na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso,
Será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada pra brilhar em um outro lugar. Precioso, bem facinho, vamos louvar o Senhor. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Nos visita esta noite Cristiano, Rose, amém? Nosso irmão Cristiano, Deus abençoe, amém? Que a paz esteja contigo. Nossa irmã também, Deus abençoe. É Richard, isso. Deus abençoe, meu querido, com a paz de Deus, amém? Que possamos hoje, vocês e nós todos que estamos aqui, sentir a graça de Deus e a misericórdia dele. Amém? Chega a um passo do Senhor e Ele com certeza vai te acolher com todas as forças, amém? Porque Ele quer ver você agora abrir o coração para Ele. Ele já tem um alimento, já está aí. Só nós se assentar à mesa que Ele nos servirá. Amém? Querido Pai Celestial, aqui estão os pedidos de oração, oração para Hélida, Tiago, Leandro, todos os pedidos de libertação, Pai. Pai Celestial, se há um problema, se há algo, é porque tem a solução do tal problema também, Pai. Nós cremos assim que Teu Espírito Santo está aqui para nos ajudar, está aqui para nos curar, Pai. Mas tão somente a oração tem que sair da boca dos Teus filhos para abençoar as pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar a interceder, Pai, para que o mundo possa ouvir, para que a nossa boca saia, Senhor, e ecoe através desse plano terrenal aqui, Senhor. Esse é o poder da oração, que tão somente possamos orar uns pelos outros, esperando que o Senhor abençoe uns aos outros, Pai, possa abençoar o nosso próximo, para assim tão somente o Seu Espírito Santo se aproximar de nós e nos abençoar também, Pai. Então, por favor, ajude a cada um que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, Pai, que precisa de um livramento, Senhor Jesus. O Senhor possa ir de encontro com cada um, cada nome aqui, Pai, e cada um que está aqui essa noite possa receber, Pai, um fôlego do Teu Espírito Santo, um refrigério, uma sombra, Senhor, ao qual possa se recostar e pensar na vida, Senhor, e trazer a resolução de todas as coisas, Pai. Assim eu te peço, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Louvado seja Deus, amém? Vamos louvar amigo, amém? Para chamar o pastor Legomar. 406, se não me engano. Aí o pastor Legomar já pode vir à plataforma para falar da palavra do Senhor. Enquanto a gente vai louvando, se não me engano, é 406. Amigo eterno. Glórias a Deus. Um amigo encontrei, mais que um irmão. Ele me escolheu por seu grande amor. Jesus, o amigo eterno.
que esperança achei, que esperança achei neste amigo fiel. Não posso viver se ele eu perder. Jesus, o amigo eterno, um amigo encontrei, um amigo encontrei. Você é criador de atmosfera, mais que um irmão. Peça a amizade desse grande amigo. Ele me escolheu por seu grande amor. Jesus, o amigo eterno. Jesus, 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 o amigo eterno. Glória a Deus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, Senhor, pela honra de ser teu servo, pela graça de estar aqui no santuário, em um culto preparatório para a Santa Ceia do Senhor, aonde estaremos aqui domingo, Senhor, em 2 cultos, às 8h30 da manhã, escola dominical, e à noite, às 18 horas, voltaremos para a mesa do Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Estou muito contente por estar na tua casa, por respirar este ar, esse fôlego aqui dentro, Pai. Respirar Cristo, a fragrância, o aroma suave de Cristo. Obrigado por todos, Pai. O irmão Cristiano aqui, Deus abençoe, dê força a ele, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os irmãos que estarão aqui, que estavam no ponto ontem comigo, no Santa Luzia, no Itamaracá, aonde tivemos 2 cultos ontem, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o trabalho de cada um, o suor, a dignidade, a honra, Pai. Abençoa os fiéis dizimistas da tua casa. Nós te pedimos tudo isso para louvor do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, igreja? Um grande shalom de Deus no coração de vocês. Pois bem, aproveitar um ensejo que vocês estão em pé. Abre as vossas Bíblias em Gálatas. Nós estamos numa série, de ensinamento apostólico. Eu estou ajudando o meu filho ali, o co-pastor Naftali de Gomar. E ele é meu co-pastor, Lá eu sou o co-marceneiro dele, Lá eu sou co-marceneiro. Aqui ele é o co-pastor. E nós estamos ali, lutando. O homem é advogado e pastor, E eu estou entrando devagarzinho com ele, até chegar no ápice, chegar aonde precisa chegar.
E vai chegar. Com certeza. E é uma pastorada lá que você nem imagina. De vez em quando chega de 2, 3. Glória a Deus. E a gente vai chegando devagarzinho. Hoje eu falei sobre uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Estamos indo devagarzinho. Amém? Mas nessa sequência de mensagem, hoje nós estamos na parte 3 da mensagem. Então quer dizer que já foi 2 já. Eu não posso repetir tudo que eu já preguei nas 2. Então estou pegando sequência e hoje nós vamos aplicar o tema convertendo a mesma fé do fundamental dos apóstolos, parte santidade. Vamos pegar santidade ao Senhor e delinear um pouco, né? Outras coisinhas, com certeza, que vai injetar na mensagem. Quem achou Gálatas, capítulo 1, versículo 8, e eu vou ler o 11 e o 12 também. Vamos pegar esse fundamento. Todos encontraram? Os irmãos de casa devem estar transmitindo hoje já ou não? Ainda não está, né? Mas eu sei porque estava atrasado, eu sei porque estava lenta, né? Não vou dizer que estava atrasado, né? Que o papel não apareceu na caixinha. Esse pessoal, da vez, falhou em trazer ou pôs de qualquer jeito e o vento levou embora. Ou algum bacana que passou e catou, né? Sabe lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Revelação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar e vamos adentrar num assunto muito sério. Qual foi o fundamento? Eu vou direto ao assunto, irmão, porque hoje é um culto de oração. Nós vamos dar uma palestra em cima desse assunto, mas possivelmente vamos orar um pouco também, porque temos que nos preparar e amanhã tem oração na casa do irmão. Aleluia. Fala para o menino Popilha lá, filho. Deve ter acabado. A oração na casa do irmão Altair. Dá um sonzinho nesse microfone, querido. E nós estaremos, então, né, tendo a escola dominical, domingo de manhã às 8h30. E eu não vou dar sequência à quarta parte da mensagem na escola, porque na escola nós temos outro assunto, mas à noite nós estaremos sequenciando a mensagem Fundamento Apostólico, a quarta parte. Se não terminar quarta-feira que vem, nós vamos para a quinta parte, que é uma série, né? Em cima do fundamento apostólico. Hoje vamos ver o que os apóstolos pregaram sobre santidade ao Senhor. O que eles pregaram? O que a Bíblia diz também no Velho Testamento? Porque muitos não vão interessar pelo Velho Testamento, vão dizer, bom, o Velho Testamento já é a velha aliança, já foi abrogado e assim por diante, caducou, etc. Tal. Mas vamos pegar o fundamento em Deuteronômio, capítulo 22, e vamos ensinar nessa noite, aprender o que já sabemos, mas estamos pregando, né? Se estiver gravando, nós vamos passar para a audiência invisível amanhã, com certeza. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Vamos estudar o que os apóstolos pregaram e o que a Bíblia, né?
em si, em sua totalidade, fala sobre moral, traje rudimentário, etc. Tira esse negócio, por gentileza, irmão. Aleluias. Aleluias. Vamos ver o que a própria Bíblia nos afirma sobre doutrina, santidade, rudimentos, etc. Amém? Não haverá traje do homem na mulher. E não vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então nós sabemos que tem esse fundamento que está no Velho Testamento. Mas a pessoa que conhece as Escrituras sabe que essa Escritura aqui é uma base alicercial, ouça isso, para a construção que foi colocada em cima do alicerce. Esse é o alicerce. O Velho Testamento foi colocado como um alicerce, sendo a sombra do Novo Testamento. Ele também serve de base. Não que nós estamos seguindo a sombra, mas estamos pegando o fundamento dos profetas. Porque nós temos que estar alicerciado sobre a base dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? A Escritura que nos condiz esta palavra está em 2 lugares. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11. Temos que estar edificados sobre o fundamento de Cristo Jesus. E Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós estamos sobre o fundamento, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Senhor Jesus é a principal pedra da esquina. Então nós temos 2 escrituras para nós fundamentarmos a nossa fé, alicerciarmos a fé. Amém? Sobre o fundamento dos apóstolos. Essas 2 escrituras são as mais autênticas quanto a esse assunto. Mas nós temos dezenas delas, falando de revelação, como nós acabamos de ler. Paulo disse, eu não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Ele não andou com os apóstolos, com os discípulos na época de Jesus, mas ele teve a mesma revelação que Pedro teve. Pedro teve a revelação que o divino era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou, tu não revelou meu Pai, a mim, mas o meu Pai. Tu não revelou a mim, mas o meu Pai, que está no céu. Sobre essa pedra, essa revelação, essa rocha, revelação à pedra, eu edificarei a minha igreja. São Mateus 16, versículo 18, 19. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos que Paulo disse, eu não aprendi de homem. Então ele não aprendeu nem de Pedro. O mesmo que revelou para Pedro, que foi o Pai, foi o Espírito Santo, revelou para Paulo. Paulo havia estudado na faculdade por muitos anos. Com certeza o seu rumo era chegar ao ápice, né? Sumo sacerdote de Jerusalém. Com certeza ele estava arrumando para chegar nesse nível, nessa altura. Porque era a autoridade maior depois, religiosa era maior, né? Mas a autoridade do rei e depois religiosa. Vocês estão entendendo? Então ele estava arrumando esse plano que ele gostaria de chegar. Mas ele foi atalhado, aleluias. Amém? E quando ele foi atalhado no caminho de Damasco, ele também ficou cego por 3 dias. E ao ficar cego por 3 dias, ele teve a primeira revelação dele. Uma visão que ele teve. De um discípulo do Senhor, por nome Ananias,
A revelação foi autêntica, foi trazido até o nome de quem ia orar para ele. E ele viu cair umas escamas de cegueira do olho, porque toda cegueira religiosa é uma escama de pecado. Pecado religioso é o pecado, um dos piores pecados da terra, porque é o pecado que persegue os cristãos e matou o Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado religioso, não estou defendendo pecado nenhum, porque pecado é pecado. Mas o pecado religioso é cruel. Cruel. Nós olhando na Bíblia, nós vemos homens sendo isentos, perdoados de pecados físicos e outros sendo condenados por pecado religioso. Olhando na Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso espelho, vocês estão entendendo? Levanta a mão para mim saber. Então vamos continuar aqui. O que Paulo falou sobre a revelação? Ele disse, se nós, olha o fundamento que ele pôs, e a autoridade daquele homem, nós, ou até mesmo um anjo, olha a autoridade daquele homem. O que ele traçou ali é muito forte. Um anjo do céu descendo de lá. Vos pregar outro evangelho, outro, além do que nós já pregamos, do que eu vos tenho pregado. Porque ele foi o apóstolo dos gentios, amém? Além do que eu vos tenho pregado, vou repetir isso, sentido de Deus. Porque ele foi apóstolo e profeta dos gentios. E o seu ministério fortaleceu em Éfeso. E o ano aonde ele deu início foi o ano 53. Possivelmente, ele teve muitos anos ali por toda a cercania, andando descendo ali para as igrejas da Ásia, passando por Éfeso, Corinto, vocês sabem. A Bíblia lá chegou na Galácia, lá no alto da Galácia, que era bem longe. E ele foi batizando todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o fundamento colocado, apostolicamente falando, o primeiro passo fundamental é o batismo, irmão. Não tem como não ser. Hoje, quando o pastor, advogado lá, nós estávamos conversando aqui, eu já dei um toque, falei, só existe uma fé, irmão. Um Senhor e um batismo. Ele me olhou, do lado esquerdo, quis falar, não falou. Então, vai devagarzinho, porque eu creio que cada cristão, como você chega, se não me falha, é 11:26, se não me falha, muita coisa a gente não anota, também não tive o tempo para anotar tudo, mas foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Lá em Antioquia, eles estavam lá, já por um ano. E quando eles andavam na rua, todos eles andando em amor, hermanados ali, isso é muito lindo. Um dia, pela primeira vez, alguém disse, olha, aqueles são os cristãos, são os irmãos. Por quê que eles foram chamados de cristão? Pela maneira, pelo comportamento, pela indumentária deles, pela maneira de vestir, né? Indumentária. E pelos rudimentos também que eles pregavam. Cristianismo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo identificou eles como cristão. Nós estamos no século 21, vocês sabem, né? Talvez tem pessoa que chega saudando, paz seja contigo, paz do Senhor, graça e paz. Shalom, diagonê, Shalom, El Shaddai. Bom, tanta coisa, mas você não vê uma identificação ali. Você não vê uma identidade ali. Mas aqueles não. Aqueles eram identificados de longe. Lá vem vindo os cristãos. Vocês têm que ver isso. Vocês estão vendo? Diz amém. Porque algo neles mostravam a luz de Cristo, irmão. Eles não estavam vivendo uma coisa fantasmagórica, apenas religiosa. Eles não estavam vivendo uma fantasia. Eles estavam vivendo o cristianismo.
eles tinham buscado e recebido o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, estava agora sobre eles. Pois é isso que todos nós precisamos. Receber o Espírito de Cristo. Amém? Porque há dois espíritos que operam na igreja. O espírito religioso igrejário e o Espírito de Cristo. O espírito religioso te tira da palavra. Tira da Bíblia. O Espírito de Cristo te traz para a palavra, porque eu e o meu Pai somos um. O Espírito e a palavra é um. São João 6, 63. A palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Então a palavra é o verbo é a palavra, Cristo é a palavra verbal. Agora o Espírito da vida é a palavra. Quem está vendo, levanta a mão. Pode louvar a Deus. O Espírito da vida para a palavra. Amém? Então nós temos que captar a frequência, sintonizar bem, para saber em qual fundamento estamos. Amanhã temos batismo saindo daqui do pátio, 8h30 da manhã. E nós nunca cobramos um centavo nem da gasolina para ir no rio. Ou no córrego, lá adiante, na saída de Cuiabá. Para batizar. Por quê? Porque é um dos maiores passos principal da vida de um cristão. Não? É o passo primordial. É o primeiro passo. E se você dá ele certo, para o rumo certo, no fundamento certo, estão entendendo? Com certeza você terá também um final feliz. E o batismo apostólico, o fundamento colocado está em Atos. Eu não posso citar tudo que eu preguei na primeira parte, porque eu estou pregando o fundamento por outro caminho hoje. Mas em Atos 2, para quem for assistir essa mensagem, você vai encontrar as primeiras conversões. Então não havia ninguém ali convertido ainda. Antes do Calvário, você pode ver que Pedro ainda cortou a orelha de pessoas. Nem Pedro era convertido. Então não havia. Como é que um convertido vai cortar a orelha da pessoa? Então nem Pedro era convertido. Ele tinha muito ego, muito eu ainda, para vencer. Por isso que o Senhor Jesus disse, caminha comigo aqui, Pedro. Comigo. Isso foi depois de Pentecoste já. Estão entendendo? Levanta a mão. Depois de Pentecoste, aí você pode andar com Jesus. Amém. Depois de Pentecoste, irmão, caminha comigo, Pedro. Caminha aqui na areia da praia da vida. E Pedro foi andando com ele, aleluia. Agora Pedro já pensava diferente. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas para ele, a mesma pergunta. Tu me amas, Pedro? Caminha comigo. Eu amo isso, irmão. Eu amo isso. Essa passagem é linda demais. Pedro, claro, Senhor, eu te amo. Vamos andar mais, Pedro. Pedro viu alguém vindo, perguntou, e aquele lá, o que será dele? Que te importa que ele fica até que eu venha? Caminha você comigo, amém? Talvez você quer olhar o outro que vem vindo, olha para você. Você está caminhando com Jesus, continua. Aleluia. Ele vai tornar a te perguntar, tu me amas? Quando vir uma prova bem grande, você vai falar, Senhor, eu deixei de te amar? Ou você vai passar por cima desse gigante e vai dizer, eu te amo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ah, Deus. Louvado seja o teu nome. A altura para vocês está bom, porque para mim está péssimo. Péssimo. Mas está bom para vocês? Dá para tocar. Está dando para ouvir bem? Pois bem, amados, eu digo para vocês, caminha mais um pouco com Ele. Vai na areia da vida, aleluia. Até você perceber, como diz o cantor, uma pegada só na areia.
Quando você perceber que é uma pegada só, você vai falar, só tem um rastro na areia, o Senhor me abandonou. É a hora que ele fala, não se preocupe, eu estou te carregando no meu colo. Não te preocupes, ele jamais vai te deixar ou te desamparará. Ele disse, eu não te deixarei e não te desampararei. Aleluia, não temas, eu sou contigo. Aleluia. E se passar pela água, eu passarei contigo. Se pelo fogo passares, eu passarei contigo. Amém? Não importa se é no ar ou no céu, no ar ou no abismo, aonde for que você estiver, Ele estará contigo. Porque nem mesmo a altura, nem mesmo a profundidade, abismo, nem mesmo a altura e nem mesmo o abismo, a profundidade, nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então o fundamento é este. É você dar o primeiro passo. Paulo, ele não andou com os discípulos, não andou com Jesus, não andou com os apóstolos ali antes. Também no dia de Pentecostes, um pouco depois, ele estava contra os apóstolos. Ele estava sendo um paradoxo muito grande, um obstáculo enorme para a igreja do Senhor. Um perseguidor da igreja. Estão entendendo? Então os anos foram passando. Nós não sabemos quanto tempo durou do Calvário, Pentecoste e até Paulo se converter. Eu não tenho a data precisa. Mas eu tenho uma Bíblia ali que fala muito sobre data. Eu vou dar uma estudada qualquer dia e ver se tem a data precisa. Vendo? Vocês estão vendo? O que ele pensava de nós? Estou falando nós, porque o que você é hoje, você seria lá. Se você é um cristão hoje, lá você estava com Cristo. Se você hoje vira as costas para Cristo, lá você fazia a mesma coisa. Você só ia seguir Jesus pela multiplicação do pão e do peixe. Quando parava a multiplicação, você... Quando vinha o sermão da montanha, a doutrina de comer minha carne e beber o meu sangue, você já virava as costas e ia. Zarpava. Estão entendendo, irmãos, como é que é? Funciona? Então, o que nós somos hoje, seríamos lá. E qual foi o fundamento que o Santo Paulo pregou acerca da santidade? O que a Bíblia diz sobre a mulher pregadora, sobre pastora, missionária, etc. Porque nós estamos seguindo o fundamento deles. Ou você está no fundamento certo, ou só tem dois. Ou numa casa construída na areia do tempo. Numa torre construída por homens. Qual é o seu fundamento, irmão que vai ouvir a mensagem? Qual é o seu fundamento? Aonde você está parado? A Bíblia diz, em Provérbios 18:10, eu tenho citado muito para vocês, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá um justo, estará em alto retiro. Amanhã nós vamos correr para a torre. As pessoas que irão ser batizadas, serão batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Torre forte é este nome. E quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, te dá direito a ingressar na igreja, a participar da comunhão, de votação, de oração e de todos os elencos, o empenho, melhor dizendo, da igreja. Então é isso o que dá direito. Mas para pertencer ao corpo do Senhor Jesus Cristo, você tem que nascer de novo. Não somente da água, mas do Espírito. Amém? Ser gerado pelo Pai.
O mesmo Pai que gerou Jesus no ventre de Maria, também está gerando hoje filhos e filhas de Deus no ventre espiritual de um bom cristão, de um bom adorador. Aleluias. O que Paulo pregou sobre santidade ao Senhor? Será que ele pregou o que Moisés pregou lá atrás? Moisés era um profeta. Ele disse, não haverá traje de homem e uma mulher. Agora você fala, mas todos eles vestiam vestido. Não, era totalmente diferente o vestido do homem e da mulher. O vestido da mulher tinha uma maneira de franja, o do homem tinha um para identificar que ele era homem. Era uma maneira totalmente diferente do vestido da mulher. Mas nós estamos vivendo em um país que realmente é totalmente diferente quando se trata de doutrinar as pessoas, catequizar na coisa certa, claro, né? Porque se nós deixarmos de olhar nas Escrituras e olharmos o que diz a igreja, nós estamos saindo fora do fundamento. Porque nosso fundamento é a palavra, não é o que as igrejas estão buscando a trazer um evangelho gosto de cada pessoa. Porque há um evangelho por cada gosto. Evangelho do gosto de todo mundo. Tem gosto para tudo, então tem um evangelho para cada gosto. Se é um evangelho que gosta de dançar e de girar bastante, até cair sons de tanto girar, vai encontrar uma igreja assim. Que vai girar até cair aqui, no altar. Se isso acontecer em nosso meio, e for o Espírito, louvado seja Deus. Aquela pessoa vai levantar e ter uma vida vivida para provar que aquilo foi o Espírito Santo. Isso não vai me escandalizar, se é o Espírito Santo. Se uma pessoa sair correndo nesse corredor e berrando e falando em língua estranha, e ele viver uma vida depois disso, eu sei que foi o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Mas há uma porta aberta, larga do mundo, para cada um ter a sua religião, porque é o modelo. É a bola da vez de hoje, é ser religioso. Então todo mundo quer ter uma religião. E aí busca uma porta larga e não segue o fundamento, o protótipo, aquela bússola, aquele documento, aquela escritura que foi dada por Deus para construir uma casa espiritual, pessoalmente falando. Porque cada um de nós temos que construir a nossa fé no fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios, eu dei lá 3, versículo 11. Se alguém construir em outro fundamento, a sua casa será queimada. Pode ler lá para vocês verem. 3:11, você vai descendo um pouquinho, você vai ver que eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento de ouro, mas vem outro colocando outros fundamentos de feno, palha, o que seja. Palha tem demais, né? As igrejas palha, restolho, né? Restolho, feno. Mas a igreja de Paulo era de ouro. Fundamento era Cristo. Porque ouro aponta para a deidade. Aponta para Cristo. Estão entendendo? Porque ele disse, eu pus o fundamento ouro. Porque ouro é deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veremos então o que o Santo Paulo disse concernente à santidade ao Senhor. Aleluias. Vamos ver aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, seguindo as Escrituras, pegando o fundamento dos apóstolos, vamos ver o que ele disse no versículo 9. Se ele realmente pregou as coisas trazendo fundamentos profetas, como está em Deuteronômio, ele pegou o mesmo fundamento e disse que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com trança ou com ouro ou pérola ou vestido preciosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissões de servir a Deus com boas obras.
Vamos parar aqui. Esse é o fundamento de santidade. Ele pega, voltando à sua Bíblia, você vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Paulo, pelo Espírito Santo, diz, capítulo 5, 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ouça bem. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer estar de bem com Jesus na vinda dele? Ô irmã, você quer estar de bem? Ô irmão, quer estar de bem? Então santifique o seu corpo, 1, sua alma, 2, seu espírito, 3. Só assim você vai estar em plena comunhão, certeza que você será arrebatado. E você vai estar cumprindo essa palavra em teu corpo. Porque São Pedro, não vai dar para mim ler tudo, mas no seu capítulo 1, do capítulo da primeira carta de Pedro, no versículo 16, ele repete o que Jesus, nosso Senhor, falou em Mateus. Jesus disse em São Mateus, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. São Pedro diz na sua carta, sede santo, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então, o que Pedro pregou, Paulo pregou. Paulo não aprendeu de Pedro, mas aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O que ele escreveu na sua carta ali aos Hebreus. Porque pela identificação, pela identidade daquela carta de Hebreus, só tinha que ser um homem que tinha bastante conhecimento. E ele era um indicado para ser. Por isso que o profeta Branham disse, a carta de Hebreu foi Paulo que escreveu. Porque ele tinha mesmo as características, amém? Para traçar as escrituras conforme está em Hebreus. E mostrar todos os pais ortodoxos, e mostrar as alegorias celestiais, mostrar os tipos, o antitipo, tudo da Bíblia. Traçar mesmo um delinear muito preciso da palavra. E ali em Hebreus, aqui pertinho de nós, no capítulo 12, versículo 14, ele deixou assim, olha. Segui a paz com todos. Então, é para você ter paz com seu irmão. Não é estar de cara virada, emburrado, não, para ter paz. Não é falar paz da garganta para fora, não. É para viver a paz no coração. Seguir a paz com todos e a santificação. Com todos, né? Que querem seguir. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é para você seguir a paz e a santificação. Mas santificar o quê, irmão? O meu coração tem que ser bem santo. Santidade. Coraçãozinho bem santinho. Mas lá dentro, talvez tenha uma serpente enrolada ainda. Santinho por fora, coraçãozinho, né? Andando na rua, porque se você mostrar uma santidade só no coração, e o seu corpo um modelo século 21. Modelo do século. Modelo do século é nudismo, irmão. Seu corpo sendo modelo para o mundo. O que tem a ver o seu coração com o seu corpo modelo? Então a sua santidade expressiva não é a que o Senhor exige. Ele não exige uma santidade somente por dentro. Porque a santidade por dentro é a primeira limpeza e o primeiro passo, que é as 3 etapas da graça.
Deus primeiro trabalha em nós por dentro. Estou pregando o fundamento apostólico. Então tem que ensinar a maneira que eles ensinaram. Primeiro Deus traz o pecador está todo abarrotado. Está, como eu preguei ontem em Santa Luzia, como um carro batido a 150 por hora. Então, todo amassado. Então ele trabalha, mas ele trabalha no motor, muda por dentro. Trabalha certo, tirando a sujeira, a incredulidade e vai trabalhando. Mas aquela santidade, aquela natureza que está por dentro, que você já começou a obter ela, que tem que ser a mesma natureza do Cordeiro, aquilo tem que expandir, aquilo tem que fluir para fora. Então você tem que ser uma luz agora para o lado de fora também. Como aqueles cristãos em Antioquia, que foram identificados no capítulo 11, versículo 26 de Atos. Lá vem vindo um grupo de cristãos. Eles tinham luz. Então você tem que ser o sal e a luz. E luz é aquilo que, quando chega a acender, clareia longe. Então a sua imagem expressiva, irmão, é a dele, é de Cristo. Você expressa a imagem do seu Criador. Porque em Hebreus 1, versículo 3, Jesus era expressa a imagem de Deus. Agora nós somos imagem de Cristo. Nós temos que refletir Cristo, a sua imagem. Então o que acontece conosco quando nós não refletimos o nosso corpo cristão? Nós estamos sendo hipócritas. É pesado, né? Mas essa é a verdade. Hipocrisia é dizer ser uma coisa e viver outra. É um simulador. É um ator. Que uma hora está com uma cara, outra hora está com outra. É um bipolar. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Na igreja ele é uma coisa, mas lá fora ele anda como imundo. Esse é o verdadeiro bipolar. E a natureza mostra o que está operando dentro dele. É a natureza de um abutre ainda. Não foi trocado para a natureza de um pombo. O abutre pode comer com pombo. Os grãos, tanto quanto ele dá conta com o papão dele. Esses dias estava 3 deles, branco, a esposa achou que não era. Ela não conhecia. Amor, que ave diferente. Eu falei, é abutre. Ah, mas não é preto? Eu falei, não, mas isso é branco. Esse disfarça bem. Pode vir de branco. Aquele abutrão. Geralmente os brancos são o rei da manada, né? É eles que... Ali devia ter o pai, o filho e o neto. Estava tudo ali. A esposa, amor, que ave. Eu falei, abutre. Então ele vem com um pombo aqui, come os grãos, e os pombos estão aqui comendo os grãozinhos, né? Tá. E o abutre... Aí ele, estou enjoado de escardar, porque está louco. Esse homem prega duro demais. Aí vai abaixo o bico ali numa carniça, rapaz. Carniça que Deus quer só o coração. O resto tá tranquilo, irmão. Pode ficar sossegado. Trazendo o coraçãozinho cheio de dízimo e oferta, do resto pode fazer o que quer. O mundo está aí tranquilo. Deus não vai requerer nada. Só o seu coração, tá bom? O abutre abaixa o bico e come gostoso. Porque para ele, nossa, agora já vem vindo a Copa de novo. Eu vou comprar uma de 62. Agora eu vou investir. Já preparei até o meu cartão já. Eu quero ver o Silmar jogar, não sei quem mais. O fulano, assim. Ô senhor, eu nem sei o nome do jogador. Quero ver o fulano, o ciclano, o beltrano jogar, mas do meu tempo era outros jogadores, que eu não vou falar o nome.
Ai, Jesus amado. Porque a sua natureza está lá. Gosta de tudo que ofereça lá para ele. Porque ele é ainda uma pessoa não transformada. Ele ainda está em processo. Talvez poderá ser mudada a natureza. Assim, continuar em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Uma hora vai ter que transformar. Aquela natureza terá que morrer. Aquela natureza suína, ou seja, de abutre, de um suíno. O que é um suíno? É um porco. Um porco, o desejo dele, você pode banhar ele, lavar, esfregar, passar perfume, pôr no focinzinho dele um lacinho bonitinho, rosa, para identificar que é uma porquinha, um azulzinho que é um porquinho. O profeta de Deus para essa era conta que uma daquelas atriz famosa, que não queria estragar o seu corpinho de bailarina, falou, bom, eu não posso engravidar, mas, doutor, eu tenho que ter um filho. O doutor falou, olha, tem que saber o que você vai fazer, hein? Ela falou, bom, mas eu sei o que eu vou fazer, doutor. Foi lá, adotou um porquinho. Daqueles bem branquinho, bonitinho. Falou, é esse porquinho mesmo que eu quero. Comprou um berço, mas coisa linda. Tudo torneado de ouro e tal. Colchão. Aquele colchão de... Parecia que era água, outra hora não era água. Parecia que tinha algo dentro da água, que fazia esquentar quando estava frio. Vocês sabem, né? Tudo certinho para o porquinho. Colocou as grinaldas em volta, fez aquele quarto, embonecou o quarto, tudo. E colocou o tapete vermelho para o porquinho andar. E o porquinho andava. Glória a Deus. Mas um dia ela foi fazer alguma coisa lá, talvez na cidade, e esqueceu a porta aberta. E o porquinho estava doido para poder chegar lá no quintal, e tinha chovido naquele dia. E o porquinho rolou e comeu barro, comeu lama, comeu tudo, comeu minhoca, comeu besouro, e comeu tudo, e sapo, e tudo que tinha na frente. Ele estava doido para ser o que ele era um porco. Estava vivendo fora do seu ambiente. Quer dizer, tem que saber que o habitat do porco é barro. Quando ela chegou, que ela parou o carrão, a limusine que desceu, o funcionário abriu a porta, ela já viu a casa toda embarreada. Aqueles tapetes de alta qualidade, irmão, que era para pisar o presidente fulano de tal, da empresa tal, presidente tal, até o da república, se pudesse. Estão entendendo? Ela, meu Deus, o que aconteceu com o meu neném? Chegou lá, o berço estava tudo revirado, estourado, arrebentado. Ela não aguentou, ela falou, doutor, eu não aguento mais. O que você fez? Eu adotei um filhinho para mim, mas eu cheguei em casa depois de um tempo que eu esqueci que ele não podia sair para o quintal. O que você adotou? Um porquinho. O que ele fez? Acabou com a minha casa, doutor. Arrebentou tudo. Meteu o focinho em tudo que tinha. O doutor olhou para ela assim, você quer adotar um animalzinho então? Eu vou te dar uma receita aqui, adote um cordeirinho. Aí ela adotou o cordeirinho e nunca mais teve problema com o cordeiro. É assim que funciona quando nós perdemos a natureza suína e Deus transforma nós em um cordeiro. Acabou o desejo de ir para o barro, irmão. Porque cordeirinho, ele ia até na porta, quando molhava o casquinho, ele já olhava assim, já olhava, aonde pisava, com a patinha. Aleluia. Amém? Com muito cuidado. Então eu quero mostrar para vocês a santidade do Senhor agora. Mais um pouco eu tenho aqui. A santidade maior de uma igreja é o seu púlpito. Entende isso, hein? Não estou falando da pessoa, mas da palavra. Amém? Senão você vai pensar, o Monte Gomar é o mais santo da igreja. Não, não. Santo aqui chama Espírito Santo. E ele santifica nós todos. E eu chego até a dizer, em revelação, nós temos que ter a mesma revelação. Pois é o que eu creio.
Ele deu revelação para mim, dá para você. Ele deu para o Pedro e deu para o Paulo também. Amém? Mas agora conhecimento é outra coisa. Aí é militância, é exegese. Vamos falar logo a verdade, né? É exegese, é hermenêutica. Essa que é a verdade. Se alguém pode falar, o irmão está puxando para teologia. Não, mas essa é a verdade. É conhecimento, meu irmão, é igresiologia, é você estudar, é buscar. Correto? Então, em conhecimento, em ofício, a igreja tem, sim, a sua hierarquia. Hierarquia. Diga comigo, uma hierarquia vem de Deus. O céu tem hierarquia. Agora vamos entender uma coisa. E o lugar mais sagrado é o altar. Este altar espiritual é o seu coração. Mas não tem que ausentar, ou isentar, melhor dizendo, isentar o altar aonde a palavra é pregada. Porque o povo de Deus é julgado da casa de Deus. Se Deus está julgando nós desse altar, é porque Ele não quer que nós venhamos cair no julgamento do trono branco. Amém? Ele está nos livrando do trono branco. Se primeiro o julgamento começa pela casa de Deus, disse Pedro, o que será das outras pessoas, irmãos? Que não querem ser julgado, que não querem ser disciplinado. Porque que filho é que o pai não disciplina, disse o apóstolo São Paulo. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 5. Que filho há que o pai não disciplina, que não corrige? Então, os filhos de Deus é corrigido aqui hoje, para não ser corrigido amanhã, lá no outro lado da carne. Estão entendendo? Diz amém. Então, o que a santidade do púlpito requer? A Bíblia disse claramente. Vamos logo, porque no horário não vai dar nem para orar, irmão. Eu estou nessa série de ensinamento apostólico, talvez termine a quarta que vem. 1 Coríntios, capítulo 14. Olha só o que exige a ordem do ofício maior da igreja, que é o pastoreio. Ele diz aqui: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Eu estou em 1 Coríntios 14, 34. Agora eu vou para o 35. Vocês creem que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Então eu estou lendo Bíblia. Eu estou estudando fundamento. Eu poderia pregar, não somente ficar lendo, eu poderia sair pregando, porque Deus me mandou pregar. E eu creio que eu fui ungido para pregar mesmo. Na esquina, na rua, na calçada, onde Deus mandar. Mas nós estamos estudando o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E agora vamos ver a ordem, o ofício maior da igreja, a santidade maior, que é a palavra expressada. Tem que ser por quem? Por homem, mulher? Como que é? A Bíblia diz que as mulheres estejam caladas. Como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso. Que palavra forte é essa, hein? Vergonhoso. Que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente a vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que eu vos escrevo são o que mesmo? Mandamentos do. Então, para aí, profeta. Para aí, apóstolo. Para aí. Para aí, presbítero. Para aí, seja qual for o seu ofício. Talvez você tenha o ofício de um grande reverendo. Um reverendo é um grande homem reverenciado. Um reverendo. Você tem um grande ofício na igreja,
Ali você é um superintendente de Estado. É um superintendente. Porque tem igreja que não tem nem nome. É tudo assim mesmo, do jeito que eu estou falando aqui. Eu não vou citar nem as igrejas, mas eu sei qual delas. Eu estudei bastante eclesiologia, eu sei o que eu estou falando. Eclesiologia. Ah, e o senhor, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo. Você é? Você é um presbítero, um apóstolo, um profeta? Um missionário, um apóstolo é um missionário. É a mesma coisa. Então reconheça, o que eu estou ensinando não é meu, é do Senhor. Estão entendendo? Ah, mas eu não vou reconhecer porque a nossa igreja não é assim. Nosso estatuto diz para as mulheres ser missionária, ser pastora. Bonitinho, lindo, muito bonitinho. Mas não está na Bíblia. Sabe qual que é a missionária da Bíblia? É as viagens de Paulo. Viagens missionárias de Paulo. Essas são as missionárias da Bíblia. As viagens de Paulo. Vocês estão entendendo? Sabe qual que é a pastora da Bíblia? Tem sim. Está aqui, ó. Você vai encontrar lá em Gênesis. E Raquel estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Ela é pastora. Mas pastora de animal. Deus está tratando com a alma, não com o animal. Então Deus sendo macho, Jesus é macho. Nazireu de Deus. Ele escolheu 12 homens. Agora existe uma probabilidade que se ele quisesse, no meu conhecimento, sendo irmão de vocês mais velho aqui, sendo o irmão mais velho de vocês, você entende o que eu estou falando? Sendo o irmão guia, né? Pastor é um guia. Guia é aquele boi que carrega a carga. Carga mesmo. Tem hora que a carga pesa. Mas com Deus na frente nós vamos chegar lá. Sendo o irmão mais velho de vocês, eu quero dizer para vocês, existia uma probabilidade de Jesus trazer uma grande missionária. Ou duas ali. Uma delas era a mãe dele. Uma pastora de primeira linha. E se ele quisesse uma mulher no púlpito, ele ia falar: mamãe, a senhora sabe que eu estou indo embora, né? Porque no particular, irmão, eu creio ali no particular dele com Maria, tá? Vocês entendem o que eu estou pregando? Porque a Bíblia diz que ele chamou ela de mulher em 3 lugares. Eu creio na Bíblia, é a palavra de Deus. Mas no particular eu sei que não foi assim. Eu sei que no particular ele chamava ela de mãe. Tranquilo. Quando ele cresceu, ele chamava ela de mamãe, eu estou com fome. Ele era uma criança. Ele era totalmente humano. E totalmente Deus. Homem Deus, Deus homem. Jeová teve que nascer, ouça bem, num parto virginal. Jeová teve que sentir febre, dor de garganta, chorar e sentir aquele negócio que a criança sente os primeiros 3 meses. Fica com a barriguinha empanzinada, porque não solta o pum. Aí cólicas, Jeová tendo cólica, olha só. Jeová com cólica. Estão entendendo quem é Jeová? Jeová fez um menino, se tornou uma criancinha. Ah não, irmão, o senhor está pregando muito forte hoje. Eu não. Quem pregou foi o profeta Isaías, não foi eu não. Eu estou citando o fundamento do que eu estou pregando. Um filho se nos deu, se nos nasceu, filho, um menino, uma criança. Nasceu no nosso meio. Quem era essa criança? No capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos nasceu, se nos deu, seu principado estava sobre o seu ombro. Que criança que é essa, esse filho? Ele era maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era um menino, era uma criança que havia nascido na visão do profeta. O profeta subiu tão alto que ele viu lá 825 anos numa manjedoura. Ele viu Deus nascendo, ele falou: meu Deus. Ele viu descendo os genes da vida em Gabriel. Gabriel foi o portador que trouxe os genes de Deus. Com certeza ele trouxe
todo iluminoso, sabe lá o que ele usou para trazer aquele genes. Trouxe o óvulo, disse: Maria, é com você que eu quero hoje. Paz seja contigo. Quando ela falou, paz seja contigo, ela não sabia nem quem estava falando. Ele disse: não se preocupe, eu sou o anjo Gabriel. Em ti vai nascer o Filho do Deus vivo. Aquela luz. Amém? Vocês não crê? Ou precisou de alguma relação? Igual se prega que os anjos relacionou com as mulheres. Precisou de relação? Não. Foi o poder da luz que criou o mundo. Aleluia. Amém? Ali estava agora Jeová chorando, Jeová crescendo, Jeová ali na carpintaria, aprendendo a fazer uma cadeira. Que coisa, hein? Até hoje eu não aprendi com o Naf, já vi ele fazer. Eu olho assim e falo: não é para mim. Mas também vem cá, né, mano? Não sou mais criança. Quem aprende as coisas rápido é criança. Estão entendendo? Está aí. Quem é o fundamento da nossa fé? É Deus encarnado em Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele agora trazendo a mesma luz na palavra, na palavra de um profeta e apóstolo chamado Paulo. E disse: olha, esse mandamento é meu. As irmãs ficam, não é para ficar calada da maneira literal. Não é isso que está escrito aqui não, irmão. Você tem que saber o sentido da palavra, porque escrito está mesmo. Que a mulher fica calada nas igrejas. Então você não pode cantar. Mas não é isso que está dizendo, irmão. Você tem que saber o que está dizendo a palavra. A palavra está dizendo assim, ó. Se querem aprender, está falando de ensinamento. Amém? Está falando de ensinamento. O som da palavra está mudando. Por isso que o profeta pregou o som incerto. Porque agora está mudando. Por que ela deve ficar calada? Quanto o ensinamento. Quem ensina é o Espírito Santo em homem. E a mulher aprende em sua casa com seu marido. Então na igreja não é para ela ser pastora e nem ser missionária e nem ser ensinadora. Ah, mas o senhor só tem esse lugar da Bíblia? Então não pode fazer uma doutrina só com um versículo. Não tem mais outro. Está no Novo Testamento. 1 Timóteo 2. A partir do versículo 11. Agora já tem duas testemunhas. A Bíblia diz no meio de uma, não. Duas. Não é uma, é duas. Mediante duas ou três testemunhas, toda palavra é verdade. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Olha só, por que ela deve ficar calada? Quanto ser uma ensinadora, quanto ser uma pastora, quanto ser uma pregadora. Não, a mulher não pode ser uma pregadora, uma pastora, uma missionária, mas ela pode ser uma boa cantora, uma boa mãe, uma profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela pode testemunhar, oh Deus, em seu lugar, mas não atrás dessa plataforma. Você entende o erro de muitos tabernáculos? É colocar as irmãs atrás do tabernáculo, atrás do lugar santíssimo. E o pastor revelado não está sabendo. Ah, mas a irmã só está cantando. Mas agora cantar é uma mensagem. Chama mensagem cantada. Tem hino que a irmã está cantando que dá uma exortação na igreja, arrebenta a igreja. Exorta. Né? Pode cantar um hino que traz consolo. Pode cantar um hino avivado. E pode cantar um hino doutrinário também. Pode cantar um hino profético, falando sobre escatologia. E pode cantar um hino falando sobre a antropologia. De todo jeito. Tem hinos de todas as maneiras, não é assim? E pode cantar um hino para a igreja, para ou a pessoa inflar o ego dela,
ou até um hino romântico, que é o que está tendo no gospel. Romantismo, romantizar a igreja. O cara faz um hino para sua esposa, vai lá na igreja e canta. Não está exaltando Deus em nada. Talvez ele faz até para outra esposa, sabe? Talvez nem é para a esposa mesmo. Talvez está saindo é para outra já. A esposa bobona pensa que é para ela, fica toda cheia. Meu marido cantor fez um hino para mim. Aí vem na hora da expiração, ele nem pensou nela. Pensou aí, quando eu viajar, eu tirar minha aliança, você vai ver. Quem viveu nos anos 80 aqui dentro da igreja, levanta a mão. Quem viveu nos anos 80 dentro da igreja, levanta a mão. Não tem ninguém aqui, tá vendo? Tinha um cantor, ele partiu para o Senhor. O nome dele era André de Paula. Ele fez muitos discos, acho que 11 ou 12. LPzão daqueles grandes, vinilzão. E um dos hinos dele, era bastante hino, né? 12 hinos cada disco. E um dessas gravações, ele fez um hino que ele conheceu o cantor que quando ia cantar no hino, ele falou. O cantor tirava a aliança, apoiava no bolso, chegava na igreja solteirão. Aí ele fez um hino surrando esses bandidos, esses mau elementos. Posso falar assim? Essa é a verdade, né? É um homem sem vergonha, sem caráter. Aliança não segura ninguém, mas é um sinal de respeito. Quer ver como que é um sinal de respeito? Suponhamos que eu sou um homem solteiro. Suponhamos que eu sou um homem solteiro, um jovem ainda. E na minha juventude, eu era do mundo. Eu era um jovem do mundo, hein? Estou falando de mim para não falar de ninguém. Eu olhava numa mulher, aquela mulher serve para mim, que aquela é do meu gosto, hein? Eu já olhava, aquela lá eu gostei. Eu já ia dar um jeito de aproximar, passar por perto. Tá? Não tinha nenhuma pança, era tudo rapaz em cima do pedido. Estou contando o que acontecia comigo, irmãos. Você vê que a aliança é um arco, é um sinal de respeito. Se eu chegasse perto daquela mulher, a primeira coisa que eu olhava era na mão esquerda dela. Eu olhava na mão esquerda, não via nada. Se eu olhava na direita, eu compromissada, já está desposada com alguém. Então sai fora. Mas se visse na esquerda, então, adeus viola. Mulher casada. E eu não acreditava que égua amarrada pastasse. Eu não acreditava nisso. Porque cavalo amarrado diz que pasta, e égua também. Mas eu não acreditava nisso. Eu acreditava que uma aliança é um respeito e a gente deve respeitar. Alguém que tem aliança, aquela pessoa é casada, é digna de respeito. Você está entendendo? Então ele gravou esse hino e eu ouvi várias vezes. Realmente, nos anos 80 eles já estavam desse jeito, pondo aliança para esconder que era casado, guardava ali no bolso, tal. Cantava na igreja, com mal intenção de talvez namorar alguém. Então, o que é a santidade? É você receber uma nova natureza que muda essa carcaça, essa natureza de abutre, de porco, de suíno, e te traz uma natureza santa. É isso que os apóstolos pregaram para nós, irmão. Uma santidade interior e externa. Externar o que está por dentro é externar para fora, é fluir o Espírito Santo dentro de você e mostrar a luz de Deus para o mundo. Eu creio nesse evangelho. Amém? Agora, quanto ao púlpito aqui, o que a mulher tem que fazer na igreja? A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Eu estou aqui ainda em Timóteo. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, não é pondo um zip na boca. O silêncio que ele está falando é sobre ensinamento, é sobre ali a mulher ser uma pregadora, algo que traz o ensinamento, que a palavra está bem clara, não permito que a mulher ensine. Claro. É essa. O silêncio é esse, para ficar em silêncio, quanto ser um ensinador, quer dizer, um pastor, um obreiro, ali atrás do púlpito ensinando, um presbítero, um mestre, um apóstolo. Vocês estão entendendo? Porque hoje em dia está cheio até de apóstolo. Eu acredito que tem apóstolo para todo lado já, né? Apóstolo, já está tendo apóstolo também. Mas é onde que está isso na Bíblia? Qual Bíblia? Eu estou falando de Bíblia. Já vou terminar.
Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, olha por que ela não pode ser pastora, irmão. Caiu em transgressão. Salvar-se-á. Quem que não quer ser salva? Que a sua irmã quer ser salva? Levanta a mão quem quer ser salvo. Deus abençoe. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Agora, a questão da palavra ser taxativa sobre a salvação da mulher, salvando-se, dando à luz a filho e tal, isso não mostra que uma pessoa, uma mulher, uma irmã, que talvez esteja com o seu ventre comprometido, ali talvez por uma doença, uma enfermidade, ou uma mulher que nasceu com esterilidade, a estéril, etc. tal, não vai se salvar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a palavra está dizendo em força de expressão. Quando a mulher e o homem casam, eles têm que casar não para impedir ventre, mas para gerar filho, uma família para Deus. É isso que está dizendo a Bíblia. Agora existe uma probabilidade que talvez a pessoa casa, ou o marido talvez é infértil, tem algum problema sério, e talvez culpa a mulher. E isso aconteceu quando eu comecei a ser pregador, ser missionário. Esse deu um bafafá danado, porque aconteceu algo ali no ministério que eu estava sendo missionário. Aconteceu com o pastor da igreja, irmão. Uma coisa feia. E o irmão culpava a irmã a vida toda. Ah, minha mulher é estéril, minha mulher é estéril, minha mulher é estéril. Já estava com 15 ou 16 anos, morando com a irmã, falando que não tinha filho, porque a irmã era estéril. De repente, o irmão foi trabalhar para fora, a mulher ficou grávida. E agora, como é que fica? Quando achou o culpado, era o pastor. Pastor sem vergonha. E a mulher dele era bonita. A irmã Creuzinha. Oh, Jesus. Parece que eu estou vendo a irmã Creuzinha na minha frente. Ela com os dois bacurizinhos dela. Pensa numa mulher de boa aparência. Era a irmã Creuzinha. Ela missionária de Egomar. Não vou falar o nome do irmão. Quase falei. Fulano caiu com quem? Mas quem, irmão? Cheguei de Cacilândia para poder fazer uma campanha no estado de São Paulo, na igreja, mas a igreja está fechando, irmão Egomar. Por quê? Pois fulano de tal não caiu. Eu falei, com quem, mano? Cai estéreo? Falei, a irmã fulana, que todo mundo conhecia que a irmã é estéreo, né? É, mas a irmã está grávida, já está 9 meses já. Falei, mas... Quando o marido veio, estava a irmã, engraçadinha. Jesus. Uai, querida, o que aconteceu? Pois é, eu não era estéreo. Eu disse, mas eu não estava aqui em casa. Ô, Senhor, qual anjo que desceu aí? Vamos colocar de pé, amados.